Olá, queridos alunos, felicito a todos que estão chegando ao tomo 2. Significa que vocês passaram pelo tomo 1, passaram pela ciência. Agora nós vamos tratar da filosofia. Uma das partes mais importantes da doutrina para compreendê-la, para que não cometamos tanto equívoco. E o que é filosofia? Filosofia é amor ao saber, é amor à sabedoria. Ou seja, quando eu tenho amor ao saber, eu deixo de ser tolo. Por quê? Porque o tolo reage, o sábio age. E essa parte da doutrina vai te ensinar a compreender o teu ser, inserido dentro de um contexto social, como reagir ao mundo, como viver no mundo. Porque sim, ser monge no Tibete é fácil, é relativamente fácil. Você precisa ser monge na vida social, no seu dia a dia. Como lidar com isso? Como encontrar essa felicidade? E essa parte da doutrina vai te arremeter, ou vai te levar, ou vai te apontar a trilha, não o trilho da felicidade. Então hoje falaremos sobre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Tomo 2, módulo 10, roteiro 1. E eu pergunto a vocês, o que é liberdade? O que será liberdade? Será que é poder fazer tudo? Tudo que eu quero eu posso fazer? Será que o que me contém são as leis dos homens? É isso que é liberdade? O que é liberdade? É infringir as leis dos homens? É desrespeitar as nossas relações sociais? É isso que é liberdade? É simplesmente não aceitar não como resposta? Infringir todo e qualquer regramento? Isso é liberdade? Vamos ver? Então vamos até começar pelas definições. Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Dessa forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Então a gente não pode fazer o que quer? Pela definição, não. Ou melhor, a gente pode, mas não deve. Como Paulo nos advertia, nem tudo que eu posso me é conveniente. Então, eu tenho liberdade? Sim, relativa. Mas isso me faz um ser infeliz? Muito ao contrário. Sabendo usá-la, eu me torno um ser feliz. Então nós temos aí a liberdade natural. Não existe a liberdade absoluta, pois precisamos um dos outros para sobreviver. Essa dependência não nos tira o direito de sermos dono de nós mesmos. O ser humano, muitas vezes, prega uma coisa e põe em prática o oposto. Exige do outro um determinado comportamento, mas não o pratica. Isso é tão comum. Eu digo, faça isso, mas esse faça isso não serve para mim. E aí eu pergunto, como saber qual a medida exata disso? E aí eu me socorro no nosso Mestre Jesus. A medida exata da minha liberdade está em olhar o outro. O outro sempre será meu espelho. E quando eu consigo divisar o que eu não quero que façam para mim, eu não farei para os outros. Ali reside o limite da minha liberdade. Eu não preciso de leis para estabelecer esse regramento. Eu preciso compreender as leis do Mestre Jesus. E aí nós vamos entrar num campo da liberdade de pensamento e de consciência. Será que são as mesmas coisas? A compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, precisamos um dos outros e que todos temos direitos recíprocos, que precisam ser respeitados, uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante, em decorrência dos nossos atos, não ficará impune perante a lei de Deus. Opa! Já começamos a estabelecer limites dessa liberdade. Eu preciso compreender que todo dano que eu causo ao outro, sendo inclusive uma pedra de tropeço para esse irmão, eu terei que responder diante das leis do Criador. E é por essa razão
que os ensinamentos de Jesus de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, ensinamento conhecido como regra de ouro, estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade, conforme os direitos e deveres que nos cabem. Então, eu não preciso das leis dos homens. Será que eu preciso todo desse corpo jurídico que é apresentado pela humanidade, que vem lá dos gregos, depois pelos romanos, né? O Iuris Civic, né? Então, uma série de compêndios legais que coordenam a vida do homem. Eu necessito disso? Não. Qual é a regra que eu preciso conhecer? Uma única lei. Se eu abrir para vocês os compêndios jurídicos, vocês verão que tem códigos aqui que eu tenho 1.500, 1.200 artigos dentro desse código. E Jesus estabeleceu uma única regra, para que todos nós pudéssemos ser felizes e respeitasse o direito do outro. Ou seja, não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Ali está a regra de ouro estabelecida, ali está a lei maior estabelecida pelo Cristo para que toda a sociedade conhecesse. Então eu não preciso de leis dos homens para me posicionar em sociedade. Eu não preciso de nenhuma lei para dizer o que eu não devo fazer. Basta eu me olhar. O que é aquilo que eu faço iria trazer de mal para mim? Se a resposta é um mal, eu não faço. Pronto, está estabelecida a lei. Então a lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relações entre a liberdade de pensar e liberdade de consciência. Mas será que nem pensar a gente tem total liberdade? Está aí uma boa pergunta. Veremos mais à frente de que nem sempre nós temos a plena liberdade para pensar. Por quê? Porque nós temos limites dados pelo Criador. A Ele sim, a minha liberdade de pensar não é plena. A minha liberdade de pensar é restrita, porque sim, eu posso enganar todos vocês, mas ao Criador eu não posso enganar. Logo, o meu pensamento também tem uma limitação diante dos olhos do Criador. Então, como sabemos, a liberdade de pensar é plena no ser humano. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como polipeias. É verdade. Prenda um homem, encarcere meu corpo e jogue nas masmorras mais profundas da terra. Mas enquanto eu tiver meios para pensar, ali reside a minha liberdade. Eu sou um ser livre. Então vocês observem que não são cercas, não são poços que vão me aprisionar. Homens já viveram aprisionados em masmorras e ainda assim eram livres. E ainda continuavam obrando o sentido de verdade. E ainda assim continuavam produzindo obras fantásticas que legou à humanidade quando prisioneiros, porque tinham a capacidade de pensar. Não eram celas que os prendia. Muito pelo contrário, as celas eram uma limitação do seu corpo físico, mas do seu pensamento, asas possuíam. Por isso eles conseguiam ver dentro das suas masmorras verdadeiras obras de arte, porque eram livres para pensar. É tanta verdade que obras são realizadas dentro das masmorras, dentro das prisões. A história de um dos escritores do dicionário Oxford, ele estava preso, né? E o idealizador precisava de pessoas que colaborassem, trazendo palavras, né, e definições dessas palavras. E ele foi um dos colaboradores. Grande parte das palavras definidas pelo dicionário foi feita por um presidiário. O gênio louco, né? Retrata no filme o gênio louco. O gênio louco. E vocês observem que esse gênio, com toda a sua loucura, né, é um gênio. Porque podia pensar. Voando nas asas do pensamento, a mente espiritual reflete as próprias ideias e as ideias das mentes com as quais se afina, nos processos naturais de sintonia. Nos seres primitivos, a mente aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, o brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, à medida que eu abandono a caverna, que eu abandono um ser ereto, não é? Eu começo a pensar. E ali eu começo a refletir a imagem do Criador. Eu começo a idealizar através desse pensamento, eu vou externar a imagem do Criador.
Aliás, a lei de liberdade, André Luiz retrata no livro Evolução em Dois Mundos, que começou no homem primitivo, quando ele começou a pensar e refletir que ele não podia invadir a caverna de outro membro da tribo ou do local onde ele vivia, porque o outro iria fazer a mesma coisa com ele. Ele não podia ir lá roubar o alimento do outro, porque o outro iria fazer a mesma coisa com ele. E aí ele começou a ver que ele tinha limites, que ele tinha liberdade sim, mas essa liberdade não era total. Então, estudando-a de nossa posição espiritual, confinado que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Compreende-se, pois, que o pensamento tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. A consciência, nesse contexto, representa, como nos esclarece os espíritos da purificação, um pensamento íntimo que pertence ao homem com todos os outros pensamentos. Ela é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer, é una e indivisível. A consciência, entendida como faculdade de estabelecer julgamentos morais ou juízos de valor, é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua realidade e a realidade do outro. Os julgamentos feitos pela consciência e as interpretações de atos e fatos do cotidiano apresentam limitações, visto que estão fundamentados em parâmetros morais que cada um estabelece para si. Então, observe, quando eu tenho um pensamento, eu sou livre para pensar e começo, através desse pensamento, interagir, uma consciência, eu passo a respeitar. Por que você não joga o papel no chão? Porque eu ganhei consciência. Eu não preciso de alguém para me dizer que eu não devo. Simplesmente eu entendo que o local de jogar o papelzinho é no lixo. Por que você respeita a regra de estacionamento de não estacionar na vaga de um idoso? Porque eu entendo que aquela vaga não é para mim, é para alguém que precisa. Então, a consciência é efetivamente o maior instrumento que o espírito passa a adquirir na medida que ele vai evoluindo. Quanto mais ele evolui, maior é sua consciência, maior é sua compreensão. É efetivamente através dessa consciência que eu quebro todas as barreiras de contenção do meu ser. Eu dispenso todo ou qualquer regramento proibitivo, porque eu tenho consciência. Não será um político, não será um magistrado, não será um legislador que vai estabelecer regramento para o meu ser. Por quê? Porque eu tenho consciência. E essa consciência é que me dita o que eu devo ou não devo fazer, o que eu devo moldar ou não a minha conduta, como eu devo me comportar. Por quê? Porque essa consciência me ensinou, através do Mestre Jesus, que o limite da minha liberdade reside no limite do direito do outro. É ali que eu aprendi a ter esta consciência. Então eu não preciso de leis, eu não preciso de regras para conter o meu ser. O meu pensamento, neste momento, ele é livre, eu sou livre e eu encontro a felicidade no momento que eu entendo, eu tenho consciência desse meu ser diante de um contexto social. Então é a consciência fruto de experiências e crenças individuais, elaborada no contexto cultural, onde a criatura humana está inserida e que se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Assim, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrições, já que depende do nível evolutivo do espírito. Então foi isso que eu falei a vocês. Eu sou livre para pensar, sim, mas na medida que eu vou ganhando experiência, e aí a experiência é muito importante que se entenda que muitos espíritas acreditam que o ser espírita não pode errar, pode e deve errar, porque quando ele se coloca assim, ele não passa de ser um hipócrita, porque ele não admite que ele erra, ele não admite que ele está ali para cometer equívocos. Sim, a experiência faz parte da nossa
maturidade. É através dessas experiências, é através desses equívocos, é através desses erros, é através do que ela nos narrou, do homem da caverna que teve que sentir a perda das suas coisas, a invasão do seu território, porque invadiu o território do outro primeiro, é que ele aprendeu a ter consciência e respeitar o limite do outro. Então, a liberdade consiste em ter a consciência de dar a cada um o que é seu, não lesar e, por fim, viver honestamente, o que se traduz na lição do Mestre Jesus. Aliás, esse texto acima é de Ulpiano, é um jurisconsulto romano que nos ensinava a base do direito, onde nos ensinava qual é o caminho desse direito de respeitar o outro. É não lesar, dar a cada um o que é seu, viver honestamente. E aí vem o nosso Mestre Jesus e nos fala qual é o limite dessas listas. Amor, caridade, justiça. Eis a chave da liberdade para o espírito. Aliás, eu ensino há algum tempo, desde a semana passada, como a gente fala, né? Na nossa querida instituição, eu dou sempre no início das aulas, e vou dar para vocês também, a chave da felicidade. Essa chave nada mais é essa que eu acabei de ler. Amor, caridade e justiça. A porta dos céus, vamos olhar no sentido alegórico, né? A porta dos céus, ela possui 3 fechaduras. E essas 3 fechaduras possuem 3 chaves, que são essas que eu apresentei a vocês. Amor, caridade e justiça. Para que essa porta possa ser aberta, é preciso que essas chaves sejam inseridas nessas fechaduras e giradas simultaneamente. Em outras palavras, eu quero dizer a você o seguinte: para que você possa encontrar a verdadeira felicidade, para que você possa obter a entrada nos céus, você precisa utilizar essas chaves. Você precisa ter amor, caridade e justiça. E qualquer uma dessas ferramentas faltantes não te permitirá abrir a porta do céu. Ah, mas eu fui na casa espírita, eu fui muito caridoso. Olha, eu até julguei meus irmãos de uma forma justa. Foste amoroso? Perdoaste? Ah, pois é, né? A porta não se abriu. Portanto, o espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornarem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. No dia em que ele se revestir da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Em outras palavras, veremos mais à frente, né? É o que o nosso velho amigo Sócrates nos fala, né? Que nem é David também, veremos mais à frente. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. É isso que significa essa mensagem lá no templo de Delfos que é apresentado. É preciso você se conhecer, e quando você se conhece, você tem consciência. E se eu tenho consciência, não haverá amarras, não haverá limites para o meu agir, porque eu tenho consciência. E quando a gente faz determinadas ações por consciência, aquilo não é uma imposição, aquilo não é um fardo, aquilo não é uma obrigação. Simplesmente você faz porque você entende que é o certo. Exatamente. Então, um povo só é verdadeiramente livre. Preste atenção, querido aluno, querido ouvinte. Um povo só é verdadeiramente livre, digno de liberdade, se aprendeu a obedecer à lei interna, à lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem na vontade das multidões, mas de um poder mais alto, sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo. As liberdades não passam de um engano. Tem-se a aparência, mas não os costumes de um povo livre. Tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Então, queridos alunos, encerramos mais uma aula, esperando que vocês tenham absorvido essa primeira aula da nossa doutrina, que é uma das aulas mais importantes, que me deixa muito feliz em poder transmitir a vocês qual é o caminho da felicidade. Sejam livres, sejam pensadores livres, mas que tenham consciência de suas responsabilidades, consciência das razões por que você reencarnou, consciência do seu comprometimento com a humanidade,
consciente da sua responsabilidade para com a sociedade como um todo. Eis a razão onde se apoia toda a nossa doutrina. Por que ela nos ensina a ser livres e a termos os nossos pensamentos desatrelados de qualquer organização ou qualquer aprisionamento? Porque ela nos ensina a ter consciência.